Vamos lá, vamos começar. Olá, Ana e pessoal que curte o canal. Deixa eu só ver se é um moço ou uma moça que conta. É uma moça. Olá, Ana e pessoal que curte o canal. Meu nome é Fulana e sou mãe de 2 crianças. Moro em São Paulo atualmente. Já sigo o canal desde os tempos do blog Assombrado. Tenho muitas histórias para contar, pois venho de uma família bem assombrada. Como tenho visto relatos de hospital aí no canal, eu resolvi contar o ocorrido comigo em 2 situações. Desde já agradeço, sou sua fã. Aliás, todos nós aqui de casa adoramos ouvir os relatos assim que acordamos, tomando café da manhã. Ou quando eu vou para a cozinha preparar um rango para a turminha. Beijos no coração. Obrigada. Os nomes estão trocados? Espero que sim. Deixa eu ver se ela fala alguma coisa aqui. Não fala nada. Bom. A enfermeira Beth deve estar, né? Esse fato ocorreu quando tive o meu 2º filho. Um fato que sempre comento aqui em casa, dada a estranha situação ocorrida. Ah, sim. Se houver nomes, estarão trocados a partir daqui. Eu tive um descolamento de placenta no início da gestação e por volta do 5º mês comecei a perder líquido, embora pouco, o suficiente para preocupar. A gestação foi muito difícil. Um pouco antes do meu filho nascer, 1 mês mais ou menos, eu sentia muitas contrações, mas ia ao médico e eles diziam que não estava na hora. Passei 1 mês dormindo sentada na cama, debruçada sobre várias almofadas para amenizar as dores que eu sentia. Por fim chegou o dia. Eu nunca fui de ter uma boa dilatação. A minha primeira filha nasceu de cesárea, de emergência, no mesmo hospital. Eu sabia que o meu filho iria nascer naquele dia. Eu havia sonhado que ele nasceria no dia 26 às 6h13 da manhã. Gente, que... No sonho, eu vi até o relógio da sala de parto. Havia ido ao hospital mais cedo naquele dia e o médico que me atendeu falou que ao medir a minha barriga, viu que ainda não era o momento. Eu não tinha nem meio centímetro de dilatação, embora estivesse com muitas contrações irregulares, e me mandou para casa. Um irresponsável, diga-se de passagem. Aconteceu quase a mesma coisa comigo, tá, gente? Quando eu fui ter o Vitório. Eu estava tendo contrações de 5 em 5 minutos, fui pro hospital e o médico fez tudo lá, fez exame de toque, eu não tinha nada de dilatação, porém estava com as contrações, doendo pra cacete. E ele falou que era contração de treinamento. Falei, caramba, nunca tive esse treinamento com a Penélope. Esse treinamento é foda. Imagina na hora H. Se esse é o treinamento, meu Deus. E aí eu liguei pro meu médico e expliquei tudo. O meu médico falou, quer saber? Não é certo você tá sentindo essa dor, dessas contrações de tempo em tempo, se tá doendo muito, vamos lá e vamos fazer uma cesárea. E eu com nada de dilatação. E realmente eu já estava com pouca água lá e era pra nascer, mas tinha que ser de cesárea. Ainda bem que eu tenho um médico abençoado por Deus e responsável, não é? Porque se você ficar dependendo desse negócio de voltar pra casa, não tá na hora, não tem. Mas tem gente que não tem dilatação mesmo, mas tem que tirar a criança, gente. Bom, vamos voltar. Então ele me mandou para casa, um irresponsável, diga-se de passagem. Em meu coração, eu sabia que estava na hora e que algo estava errado. As mães sempre têm um quesinho, né? Naquela noite, eu retornei ao hospital. Eu acho que era cerca de 00:30 ou 1 da manhã, quando eu cheguei lá. Fui atendida e como tinha pouca dilatação, os mesmos meio centímetro, me puseram em observação numa maca no corredor, no soro. Então veio até mim uma enfermeira muito bonita. Era loira, alta, parecia uma modelo. Ela vestia um uniforme um tanto diferente das outras. Era uma saia até abaixo do joelho, branca, como o resto do uniforme. A blusa era branca também, com botões na frente e meia manga. Muito justa ao corpo, como a saia, que delineava bem as suas curvas. Os sapatos de salto
Embora não fossem muito altos, me chamaram a atenção, pois quem trabalha em hospital, principalmente em plantão, busca um calçado mais confortável. Sei bem disso, pois a minha mãe é enfermeira e tenho muitos parentes médicos na família. Mas ignorando esses fatos, ela me falou com uma voz suave. Você tem pouca dilatação. Eu vou fazer uma coisa, mas não pode contar pra ninguém. Eu vou ajudar você a ter seu filho. Detalhe que não contei que era um menino e ela não havia olhado nada para saber sobre a minha dilatação. Assim, ela colocou um medicamento no soro para induzir a dilatação. Ela saiu com seus sapatos ecoando no corredor vazio e retornou um tempo depois. Fez o toque em mim, ali mesmo. Satisfeita, ela sorriu e falou: muito bem, temos 3 de dilatação. Agora você pode ser internada. E ela saiu novamente, vindo depois uma outra enfermeira. Aqui de início, embora eu não tenha mencionado aqui, né, que me colocou na maca, no soro e tal. Era uma baixinha e até mesmo grossa. Ela veio e eu falei que as minhas contrações haviam aumentado. Ela me levou à médica, que me avaliou, fazendo um novo toque e me internou. Como a enfermeira Beth me pedira para não contar à médica sobre o medicamento, eu nem falei nada sobre ter sido feito um toque anterior. Fiquei internada naquele dia, até brinquei com a médica que me internou, dizendo que eu havia sonhado que o meu filho nasceria naquele dia 26 daquele mês às 6h13 da manhã. E ela falou sorrindo: veremos, veremos. A enfermeira Beth voltou novamente depois de um tempo. Eu já estava com muitas contrações. A outra enfermeira baixinha era muito grossa. E quando vinha para fazer o toque, era sem muita paciência, não esperando nem mesmo a contração passar para fazê-lo. Quando a enfermeira Beth retornou, eu lhe perguntei seu nome e ela me falou Beth. E eu falei a ela que ela estava na profissão errada, que ela deveria ser modelo. Ela apenas sorriu, fez o novo toque e quando ela fazia, não doía. Ela fazia com delicadeza todas as vezes. Eu senti apenas um leve desconforto. Tanto que, embora quando estivesse nos 8 de dilatação, eu nem soubesse mais o meu nome, de tanta dor, né? Quando cheguei aos 10, Beth sorriu e falou: finalmente 10 de dilatação. Vamos? Consegui ir caminhando até a sala de... ela falou: vamos? Consegue ir caminhando até a sala de parto? Aí um parênteses aqui, ó. Eu não sei se é comum ir caminhando para a sala de parto, confesso. A minha gestação anterior havia sido cesárea e foi de emergência, mas eu achei bem estranho. Fiz que sim com a cabeça e fui de boa, caminhando com ela enquanto conversávamos pelo corredor vazio do hospital. Cheguei à sala, entrei, a equipe que estava lá ficou me olhando, mas não vi mais a enfermeira Beth comigo. Mas não achei estranho. Talvez ela tivesse parado na porta do lado de fora, sei lá. A médica me olhou e falou: veio sozinha? Caminhando? E eu respondi que a enfermeira me trouxe, após ver que eu tinha os 10 de dilatação. Em seguida, a enfermeira baixinha entrou na sala e a médica pediu para que eu me deitasse. Verificou a dilatação e falou: sim, temos 10 de dilatação. Como eu não estourei a bolsa? Não, sim, temos 10 de dilatação, ela disse. Como eu não estourei a bolsa, ela mesma o fez, com uma daquelas agulhas. E ao fazê-lo, minhas dores aumentaram horrores. Comecei a gritar a cada contração. Então a enfermeira Beth surgiu ao meu lado, sei lá de onde, e começou a massagear minha barriga com o braço, devagar, e falava: não grite, use a força ao seu favor. Cada vez que a contração vier, você aproveita e empurra. Não grite, pois se gritar, você pode matar o bebê estrangulado. Gente, eu não sabia disso? Sabe por que ela tá falando isso aqui? Porque a minha prima, ela teve de parto normal também, o bebê dela. Eu acho que ela teve os 2 de parto normal. Por isso que fala, né? Não regula, porque ela é magrinha assim, ó. Tem um quadrilzinho assim e teve os 2 de parto normal. E castetinha assim, e amamentou 5 anos, cada um mais ou menos. Pois é.
É... Isso aí. E a minha prima falou que o médico falava pra ela não gritar também. E ela falava, porque a dor não é em você, né? Tipo, é difícil não gritar. Mas o quê? Mas como assim você pode matar o bebê estrangulado? Eu não sabia disso. Se alguém aí souber mais detalhes, eu achei interessante isso. Eu acho que vale, porque é muito difícil não gritar na hora da dor. Mas aí você tem que fazer isso em vez de gritar. Enfim. Ela deu essa orientação a ela, falou, não grite, pois se gritar você pode matar o bebê estrangulado. Pronto, eu já silver tape na boca. Bom, eu fiz como ela mandou. Fiz que sim com a cabeça, agarrei nos ferros onde os meus pés estavam e fiz somente 2 forças e o meu filho nasceu, mas não chorou. Um dos enfermeiros que estavam lá o levou e a enfermeira Beth o seguiu. Eu fiquei com a médica conversando. Embora aflita, pois sabia que algo estava errado. A médica olhou no relógio na parede e falou, mãe, pode montar uma banca. Você acertou. Montar uma banca, tipo de adivinhação. Acho, mãe, pode montar uma banca. Você acertou. Sim, o meu filho nasceu no dia 26 daquele mês, às 6h14. Errei por 1 minuto. E um tempo depois, embora eu estivesse muito tensa, tentando ouvir o chorinho do meu filho, que não chorava, por fim ele chorou. E eu respirei aliviada. E vi que a médica também. Quando fui pro quarto, perguntei à enfermeira baixinha onde estava a enfermeira Beth, pois eu gostaria muito de agradecer a ela por tudo, pois se não fosse por ela, o meu filho não teria sobrevivido. E ela me olhou sem entender e perguntou, enfermeira quem? E eu respondi, Beth, uma loira alta, bonita, que havia me atendido. E a enfermeira respondeu que não havia nenhuma enfermeira Beth ali, muito menos naquele plantão. Somente ela havia me atendido e eu havia ido sozinha para a sala de parto. Eu insisti, mas ela disse que não. Comentei com meu marido sobre ela, perguntei se ele havia visto, é isso? Pois ele estava perto quando me puseram na maca, mas ele jura que eu estava sozinha. Meu filho teve uma parada cardíaca ao nascer. Havia muito pus nos pulmões e pouquíssimo líquido na bolsa, olha lá. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Ana, acho que ela deveria ser um anjo. Como ninguém a viu? E hoje, lembrando de tudo que ocorreu, nada faz muito sentido, pois realmente eu não me lembro de ninguém interagir com ela na sala de parto, somente eu. Mas uma coisa eu digo, se não fosse por ela, o meu filhote não estaria aqui hoje. Eu sou muito grata a essa linda enfermeira Beth, um anjo de luz. Gente do céu, que legal. O povo de lá vem ajudar, ainda bem que tem, né? Tem o espiritual, tem que dar uma mãozinha pro lado de cá ainda, porque senão... Mais um relato aqui, tá? Coisas estranhas no hospital. Quando meu filho tinha... A mesma pessoa, tá? Mesma coisa aqui. Quando meu filho tinha menos de 1 mês, ele passou 1 semana internado no mesmo hospital onde nasceu por conta de uma bronquiolite. Eu chorava muito, pois ele não melhorava. Tão pequenininho e nem chorava quando as enfermeiras o espetavam com o acesso para colocar medicação. Não tinha mais nem onde furar ele. Queriam furar na cabeça, mas eu não deixei. Embora ele não chorasse, eu achava uma maldade tantos furos no bebê. Num dia qualquer, naquele hospital, eu lembro de deitar numa daquelas poltronas reclináveis com ele sobre a minha barriga para fazê-lo dormir, e como às vezes acontece quando estou distraída, com a mente limpa, e assim eu vi entrar pela porta do quarto uma fumaça negra. Eu sei que muita gente vai falar que é coisa da série Supernatural, mas eu vi e vejo essas coisas normalmente quando estou distraída. Mas a fumaça negra foi a primeira vez. Assustada, eu abracei o meu filho. Ana, eu via a fumaça circular pelo quarto, passar pelas camas e em seguida pela mesma porta entrou uma fumaça branca e a fumaça negra saiu. Depois disso, passei a prestar mais atenção e volta e meia lá estava a fumaça preta, sempre seguida pela branca. Graças a Deus o meu filho se recuperou e voltamos para casa.
Alguns anos mais tarde, voltei a ser acompanhada, é isso? Alguns anos mais tarde, voltei a ser acompanhando no hospital. Dessa vez, voltei a ser acompanhante, é isso? Num hospital. Dessa vez da minha avó, que estava internada. E adivinha? Eu via a fumaça preta com muito mais constância circulando leitos de idosos recém-saídos da UTI. Era assustador, porque eu sabia que era coisa ruim. E eu tinha medo de fechar os olhos e aquilo se aproximar da minha avó. Ela voltou para casa, mas após um tempo teve uma recaída e voltou a ficar internada. E eu novamente fui a sua acompanhante e novamente via a fumaça. Dessa vez a minha avó ficou em coma e antes do coma eu vi, meio dormindo, meio acordada, naquele estado de semissonolência, uns seres ao lado do seu leito. Eles vestiam ternos negros e tinham os olhos esbugalhados e a boca deformada, como as dos demônios chineses, como em retângulo, amassado para dentro, pela parte de cima. Era algo horrível de se ver, mas não foi a primeira vez em que os vi. Eu os vi em sonho certa vez, de cabeça para baixo, na parede do quarto, em uma casa onde eu morei. Mas dessa vez eles estavam ali, perto da minha avó. Como ela entrou em coma, eu fui mandada para casa e naquela noite sonhei que a minha avó se levantava como quem acabara de acordar de um sono, meio confusa, ainda vestida na camisola do hospital, apoiada no braço de uma senhora fortinha de cabelos curtos e grisalhos que vestia branco e sorria amável para minha avó. Eu me lembro de, no sonho, olhar as pernas da minha avó, que no auge dos seus 84 anos tinha as perninhas muito bem torneadas para uma idosa. E sorri vendo a minha avó ajeitar a camisola cobrindo as pernas. E em seguida ajeitando o cabelo. Do outro lado da cortina do leito estavam os dois seres de boca torta. Eles apenas olhavam e nada falavam. Acordei com a minha prima batendo na porta de casa para avisar que a vovó havia morrido naquela noite. Eu acho que ela tinha sido amparada espiritualmente. Eu rezei muito por ela, eu pedi aos seres de luz que, se fosse chegado o seu momento, que ela fosse em paz e recebida por eles do outro lado. Quanto a esses seres de boca torta, em um outro relato que enviei, mas acho que ainda não foi lido, retrato melhor esses seres. Mas resumirei aqui que, como médium não desenvolvida e nem adepta do espiritismo, e sim budista, eu os vi em sonho. Fui levada a vê-los e no outro plano eles ficavam embaixo de viadutos, junto a urubus. A pessoa que estava comigo, me guiando nesse passeio bizarro, me dizia que eles eram os seres que encostavam nos humanos, que eles eram os carniceiros. O veículo onde eu estava no tal sonho os iluminava com seus faróis e eles que estavam enfileirados e abaixados de cócoras se escondiam nos farrapos que vestiam e eu podia ver a carne de seus corpos. Eram meio esverdeados, meio acinzentados, como carne podre. Seus olhos eram somente as órbitas e as bocas sinistras. Isso aí tá parecendo do Death Note, o bicho lá, aquela boca, aqueles olhos bugalhados, não é? Depois desse sonho, quando vejo um urubu, eu me arrepio toda, pois eu sei que não foi um simples sonho. Ana, eu vi também que fez um especial sobre sereias, por isso resolvi lhe enviar esse relato do meu tio-avô que é ainda vivo. Mais um aqui para finalizar, agora não tem nada a ver, mas é de sereia, tá? Então vamos lá. Meu tio viu uma sereia durante a Segunda Guerra na Itália? Vamos ver. Minha avó contava que o meu tio-avô, um pracinha, durante a Segunda Guerra Mundial, que lutou numa das mais sangrentas batalhas na Itália, falou ao retornar que em meio a rios de sangue, onde corpos de tantos homens boiavam mortos nas águas de um certo rio, de tal forma que o rio perdera a cor, ficando vermelho,
Ele e outros soldados que estavam com ele, escondidos naquelas proximidades, viram numa noite iluminada uma linda mulher de cabelos compridos no rio. Eles acharam que era a mulher das redondezas ali. Talvez tivesse enlouquecido ao ver tanta morte e assim teria ido se banhar no rio de madrugada. Então se aproximaram com uma lanterna e viram a mulher, que era lindíssima e estava nua, viram a mulher, que era lindíssima e estava nua, se jogar na água, elevando-se uma grande cauda de peixe que bateu as barbatanas na água com tanta força que deu até um banho neles. E depois disso sumiu rio adentro. Meu tio-avô retornou lúcido dessa guerra e está vivo até hoje e bem lúcido, ao contrário do seu primo, que morreu falando coisas sem sentido após viver os horrores da guerra. Beijos a todos! Gente, vi uma sereia lá também. Que coisa. Mas olha só essas coisas no hospital. A minha sobrinha, certa vez, ficou internada. Eu não lembro se ela estava na UTI. Eu acho que ela estava. Passou a temporada ali na UTI. E ela conta que um dia estava meio nesse dorme-acorde. No que ela abriu o olho, ela viu um ser de capuz preto, assim, ó, no pé de um dos leitos na UTI. E agora eu não lembro se depois a pessoa morreu daquele leito ou não, ela saiu antes, não lembro, mas sei que ela contou que ela viu um ser de capuz preto, assim, da morte, meu Deus do céu. Ai, que legal, mas esse lance de enfermeira, nossa, deve... Olha, eu queria passar no hospital um dia só pedindo pro povo contar as histórias pra mim, sabe? Tirar o dia, falar, você tem um tempinho? Aconteceu alguma coisa aqui? Conte-me! Legal, né? Muito legal.